Nacional. Presa em São Paulo uma quadrilha acusada de mais de 200 sequestros relâmpago. A violência no campo. No Pará, poceiros armados resistem em terras invadidas. Se houve alguma morte aqui, a culpa não é da gente, não. O presidente deposto do Afeganistão volta ao país para acompanhar a formação de um novo governo. E depois da conquista de Cabul, a Aliança do Norte quer soldados estrangeiros fora do país. Os Estados Unidos investigam nova carta com antraz no Senado. Conquista inédita. Uma negra nigeriana é eleita a mulher mais bonita do mundo. No Natal do racionamento, shoppings criam alternativas para atrair os consumidores sem gastar energia. A Copa do Mundo de Natação tem recordes e revela novos talentos brasileiros. Uma professora é premiada por usar a capoeira no ensino de geometria. Agora no Jornal Nacional. Boa noite. A prisão de 2 pessoas em São Paulo revelou como atuam os bandidos que praticam um tipo de crime cada vez mais comum nas grandes cidades: o sequestro relâmpago. A polícia diz que em menos de um ano, uma única quadrilha fez mais de 200 vítimas. Não há estimativas confiáveis sobre o número de sequestros relâmpago nos grandes centros, mas suspeita-se de que os números sejam assustadores. Em São Paulo, a Zona Sul é a região preferida. E os bairros de Moema e Brooklyn, ambos de classe média alta, os mais visados. O modo de agir é sempre o mesmo. O motorista é abordado quando sai de casa. O carro dele é novo, de preferência importado. Ele é rendido e levado pelos sequestradores no porta-malas. O cativeiro fica a poucos metros dali. Um dos criminosos fica com a vítima só o tempo suficiente para os outros sacarem o dinheiro da conta corrente. 2 homens presos esta semana na capital paulista agiam assim. Nesta casa, no bairro de classe média de São Paulo, fica um dos cativeiros da quadrilha. A polícia acredita que este cativeiro foi usado diversas vezes, porque várias vítimas de sequestro deram a mesma descrição deste local. Aqui mora Cássio Yamada, um dos sequestradores, e o irmão dele. O dono da casa passa o dia todo fora, mas duvida que Cássio tenha usado o local como cativeiro. Mas a polícia não tem dúvidas e acredita que tenha chegado a uma das maiores quadrilhas especializadas neste tipo de crime. Temos já confessados 201 casos. 201 casos na região de Moema, na região do Brooklyn, que essa quadrilha agia. O sequestro relâmpago é tido pela justiça como roubo qualificado. A pena prevista para este tipo de crime é de 5 a 10 anos de prisão. O Pará é o estado brasileiro com o maior número de casos de violência no campo, segundo um relatório da Pastoral da Terra divulgado nesta semana. Um exemplo é o que acontece nas cidades de Xinguara e Rio Maria. Invasores de terras dizem que já mataram 8 pessoas para impedir a retomada de uma fazenda e ameaçam, podem voltar a matar. Os poceiros montaram o acampamento dentro do mato e estão a 2 quilômetros de uma das sedes da fazenda Mandaçaia, em Rio Maria, sul do Pará. A cada 2 dias eles trocam de esconderijo. Armados com espingardas e sempre vestindo capuzes, dizem estar preparados para resistir. Nós não vamos desistir dela. A gente arrisca ou morrer ou ganhar. Na fazenda, o clima é tenso. Os vaqueiros já não circulam por toda a área. Eles trabalham com medo. Em março deste ano, este funcionário foi assassinado. Quando ele ia passando a cavalo, eles se levantaram, a base de 5 homens, e atacaram eles. Deram a base assim, uns 15 tiros. Do lado deles, lá da fazenda, houve alguma baixa, alguma morte? Houve 8. Culpa não é da gente, não. Culpa é de alguém que nos persegue. A maioria dos crimes aconteceu fora da fazenda, num local afastado, longe de testemunhas. Aqui no cemitério, algumas vítimas foram enterradas sem qualquer tipo de identificação. Os parentes das vítimas têm medo de aparecer. Pessoas que não têm nada a ver com isso, ficam sendo assassinados, outros estão sendo torturados. As famílias dizem que a polícia não investiga os assassinatos. Um diretor da Polícia Civil disse que nem todos os crimes na região têm ligação com a disputa pela posse da fazenda Mandaçaia. Um inquérito investigou a invasão da propriedade e 7 pessoas foram indiciadas. Dentro da fazenda Mandaçaia houve uma morte. Se houve qualquer outro tipo de evento morte nas redondezas, todos esses casos foram apurados.
Mas as famílias de poceiros e funcionários da fazenda temem mais mortes, porque o clima é tenso. De acordo com o relatório da Pastoral da Terra, apenas 1 em cada 100 casos de homicídio no sul e sudeste do Pará foi solucionado. O Ministério da Previdência começa a contratar na semana que vem 500 funcionários temporários para reabrir os postos do INSS. Assim como no caso dos professores universitários, grevistas e governo não chegam a um acordo. A greve dos professores e dos funcionários do INSS se arrasta na Justiça. É uma confusão de liminares na disputa com o governo. Ontem à noite, o presidente do Tribunal Regional Federal, Tourinho Neto, suspendeu a liminar que obrigava os grevistas a voltar ao trabalho na segunda-feira. A decisão final da Justiça sai na semana que vem. Abre principalmente uma possibilidade de agora nós iniciarmos um processo de negociação que permita a superação da greve. No Superior Tribunal de Justiça, outra disputa. Desta vez, obrigando o pagamento do salário. Em 3 meses, os sindicatos entraram com 6 mandados de segurança contra o governo. Foram concedidas 2 liminares a favor dos grevistas. Mas a decisão também não é definitiva. O tribunal espera um comunicado oficial do governo. Na segunda-feira, o ministro da Educação, Paulo Renato, vai alegar que só ao presidente Fernando Henrique cabe a determinação de liberar os salários. É o que estabelece um decreto publicado esta semana. Neste caso, apenas o Supremo Tribunal Federal pode decidir. Para o advogado-geral da União, está na hora da Justiça dar uma solução para a greve. Na verdade, esse é o quadro de manicômio judiciário em que nós vivemos. É preciso que haja uma racionalização e nós estamos clamando por essa racionalização. Clamando por um pronunciamento definitivo do STJ, clamando por um pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal. 16 mil funcionários da Volkswagen de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, podem voltar ao trabalho na segunda-feira. No bairro construído por metalúrgicos, a sensação é de alívio para quem já se considerava desempregado. São 17 anos dentro da Volks, não é 17 dias. Para nós, a situação muito enorme, muito grande, não tem outra. A notícia da suspensão das demissões foi dada pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que voltou hoje da Alemanha. Mas a Volkswagen não se pronunciou oficialmente. Eu creio que, dadas as circunstâncias, o resultado ele é plenamente favorável. Nos últimos 6 dias, mais de 5 mil carros deixaram de ser fabricados. A greve pode acabar na segunda-feira. Os metalúrgicos vão discutir um acordo anunciado pelo sindicato, que inclui uma proposta que eles haviam recusado na negociação feita aqui no Brasil. A redução de 15% nos salários e na jornada de trabalho. Se houver acordo, 1.500 operários voltarão ao trabalho imediatamente. Outros 1.500 receberão licença remunerada até o fim de janeiro. Nesse período, a empresa fará um plano de demissões voluntárias para 700 metalúrgicos. Em troca, abrirá mão de demitir 1.000 funcionários por ano e de contratar outros com salários menores. Daqui a pouco, as manobras do Talibã para evitar a queda de Kandahar. A descoberta de um novo caso de antraz no Senado americano. E depois dos avanços desta semana, grupo de oposição afegão quer soldados estrangeiros fora do país.